Bom dia, esta é a edição semanal número 52 dos Marketing Mania Talks. Vou hoje falar de um assunto que poderá não ter a ver diretamente com o marketing, mas tem a ver com a economia. Logo, igualmente se situa na área confluente da gestão. O tema que quero abordar é referente ao velho debate setor público versus setor privado. Não pretendo transmitir qualquer posição com base ideológica ou política, embora tudo seja político, mas não só expressar uma opinião que julgo mais com base técnica ou empírica. Trata-se, sabemos, de um terreno arenoso em que é fácil reduzir e rotular ações, princípios, políticas a perspectivas e posições meramente ideológicas de esquerda ou de direita. Mas lá vai, não é essa a minha intenção. Intitulei esta nota a avidez pela estatização do regime setor público versus setor privado. Eu entender, um dos principais problemas dos regimes socializantes não é o de alegadamente dizerem que privilegiam o bem-estar público, mas a avidez pelo domínio desse mesmo setor, do setor do Estado. Não me refiro aos regimes comunistas, socialistas, pois esses, como se sabe, praticam o controle total da sociedade e das pessoas. Refiro-me, diria, a regimes socialistas não comunistas, como pode ser o exemplo do assumido por alguns partidos socialistas, diria, no pós-marxismo. Estes últimos praticam regimes democráticos, onde o cidadão é livre, mas onde o Estado continua a ter uma certa, diria, atração pelo que é público. Contrariamente ao regime comunista, não nacionaliza toda a atividade económica, mas, no seu âmago, desejaria controlar e socializar muitas das atividades. Diria que está no seu ADN, na sua herança pós-marxista, a nacionalização e o controle de algumas empresas. Por isso, encontra-se perante esta dicotomia e logo quando começam a surgir qualquer tipo de problemas económicos em alguns setores, logo aparece, eu diria, o fantasma da nacionalização. Em Portugal vivemos há poucos anos, felizmente digo eu, no pós-Revolução de Abril, a grande época das nacionalizações de 1975. Grande confusão nas empresas, que seguiam princípios políticos que se sobrepunham a princípios necessários da gestão empresarial. Muitos comissários políticos povoavam as administrações das empresas tornadas públicas, muitas vezes sem o mínimo de competência para o exercício correto da gestão. O tempo e as forças políticas e sociais mais progressistas, no verdadeiro sentido do termo, deram a volta àquela situação iniciada depois em novembro de 1975 e concretizada nos anos que se seguiram, com os processos de reprivatização de muitas dessas empresas. Não se trata de qualquer preconceito, mas da constatação que não há na história empresas melhor geridas só pelo facto de fazerem parte do património público. Os princípios orientadores das políticas estatais pouco têm normalmente a ver com objetivos necessários e específicos da gestão de uma empresa. O Estado não tem nem qualificação específica nem vocação para gerir as empresas. Curiosamente, se andássemos alguns anos, não muitos, atrás, até o atual Primeiro-Ministro António Costa declarava que, em seu entender, não haveria qualquer razão para o Estado participar diretamente no capital das empresas, visto não lhes poder trazer nenhum aporte positivo da gestão. Palavras dele próprio em entrevista. Nada contra, antes pelo contrário, que alguns setores estratégicos tenham a gestão e o controle do Estado, como a segurança pública, a base do Sistema Nacional de Saúde, a segurança, a defesa do país. Quanto a outros setores, pouco ou nenhum valor o Estado consegue acrescentar. Acresce ainda que a proliferação de empresas do Estado acaba por transformar-se num ninho de acolhimento dos seguidores políticos dos partidos, dos chamados bois, em que estes muitas vezes, mais do que nos seus cargos prosseguirem as estratégias mais adequadas de gestão, seguem linhas que agradem ao seu patrão, aos seus chefes do partido, ao chefe do governo. Alguns exemplos são conhecidos de que, não obstante a participação existente do Estado na empresa, o seu poder é limitado ou diminuto. Tomemos o caso em Portugal da TAP. O Estado tem ainda 50% do capital, não exercendo qualquer poder executivo, no limite só algum poder de influência através da nomeação que faz do Presidente do Conselho de Administração da empresa. No limite, pode ser chamado a assumir algumas responsabilidades com risco, sem obter uma contrapartida financeira. Concluindo, e em meu entender, numa visão independente, a questão não está em se o setor deve ser público ou privado por opção ideológica de esquerda ou de direita, mas do ponto de vista estratégico e técnico, qual o modelo que melhor se adapta à gestão dos interesses comuns da sociedade e dos acionistas em particular.
A história não apresenta quaisquer casos de sucesso em regimes centralizados em que o Estado domine a vida pública e empresarial, bem antes pelo contrário. Os regimes de economia de mercado, ditos capitalistas, defendem a liberdade total da iniciativa privada, deixando ao Estado o papel de regulador e interventor em setores mais críticos, como alguns dos referidos. Se as sociedades capitalistas têm muito a melhorar, e têm bastante, basta atendermos às desigualdades sociais, em alguns casos chocantes, à pobreza, à corrupção, têm, por outro lado, em termos gerais, conduzido ao avanço e crescimento das economias e à melhoria geral do bem-estar. Modelo ideal não existe certamente. Se os regimes democráticos não têm conseguido dar resposta a todas as necessidades das populações, também não se conhece qualquer outro que possa dar respostas mais positivas, conducendo-se a um muito melhor. Por isso, esperemos, dentro desta perspectiva, que a própria evolução do sistema de economia de mercado leve a que se possa no futuro superar estas desigualdades e ineficiências que as atuais economias capitalistas têm. Muito obrigado por terem visto e ouvido. Até a próxima edição do Marketing Maniaco.